Realmente, Deus, quando honra alguém, honra. Quando Deus honra alguém, honra. Eu estou a ver aqui algo que Deus mostrou. Bem, eu vou-vos contar algo. Uma das muitas passagens bíblicas que nos vai fazer pensar. O título da mensagem de hoje é Oportunidade. Oportunidade é aquilo que aparece nas nossas vidas como uma possibilidade de mudar algo em nós. A possibilidade de mudança em nós. É uma oportunidade. A maioria das vezes das oportunidades que nós vemos, não percebemos que elas são verdadeiramente oportunidades. Só percebemos que elas são oportunidades quando às vezes até passam por nós. E por isso, temos que ver tudo o que nos acontece na nossa vida como uma oportunidade. Uma oportunidade para vermos o poder de Deus atuar em nós. Para vermos o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas cada vez que nós cremos nele e acreditamos nele. Veja o que está aqui escrito em 2 de Reis 19, 10. 2 de Reis 19, 10. À medida que vamos abrindo, eu vou-vos contar quem é. Vamos falar sobre um rei. Este rei era rei Ezequias, rei de Judá. Na altura, por causa dos erros de Salomão, filho de Davi, na sua velhice, ele permitiu que as muitas mulheres que ele tinha desviassem o seu coração e começasse a servir outros deuses que não o Deus verdadeiro. Por causa disso, o reino dele nunca foi dividido, mas nos seus filhos o reino foi dividido. O reino foi dividido em dois, Israel e Judá, e foram assim durante bastantes anos. Penso 300 anos que aconteceu assim. À volta disso. Este rei viu que o seu pai fez coisas erradas e ele fez o que era certo. Tirou os altares a outros deuses, quebrou as estátuas, quebrou tudo, fez o que era bom aos olhos de Deus e andou com Deus. Mas apesar dele andar com Deus, não fez com que o mal não pudesse vir contra ele. Eles se arrependeram, mudaram a sua maneira de viver, andaram após Deus. Mas o mal veio. Veio ao reino de Israel e eles foram completamente invadidos e destruídos. Inclusive, Samaria foi cercada durante 3 anos. E ao final de 3 anos foi tomada. As outras cidades também foram tomadas. E agora era a vez de Jerusalém para ser tomada. O rei Ezequias fez tudo o que podia ao seu alcance para evitar que isso aconteceu. Não esteve perante o rei da Assíria, mas o agarrou e disse-lhe o que é que ele podia fazer. E então o rei da Assíria pediu-lhe ouro e prata. E ele agarrou e fez isso. Deu o ouro e a prata que tinha. Ele se humilhou perante o outro rei para evitar que Jerusalém fosse tomada, fosse cercada e fosse invadida. As cidades na altura eram todas moradas à volta. Quem conhece Lisboa sabe que existe um muro que cerca toda a cidade. Em algumas partes já não está de pé, mas noutras partes consegue-se ver ainda esse muro.
porque as cidades eram assim protegidas. Ezequias fez o que estava ao seu alcance, mas apesar de fazer o que estava ao seu alcance, o rei da Assíria queria humilhação. Queria humilhar o povo de Deus. Às vezes nós não entendemos as coisas que se passam na nossa vida e que vêm até nós. E nos esquecemos de ver que é uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder nas nossas vidas. Às vezes não entendemos porque é que certas coisas acontecem. O rei Ezequias fazia o que era bom aos olhos do Senhor. No entanto, o mal bateu-lhe à porta. E muitas vezes aqueles que andam com Deus, que estão com Deus, às vezes o mal bate à porta. Agora cabe a si, se o deixa entrar, ou se agarra e diz, não, não vou permitir na minha vida. O rei Ezequias estava muito aflito. Veja o que disseram. Várias coisas disseram perante o rei, até que um grande exército se levantou e foi para o pé de Jerusalém. E mandou o rei da Assíria dizer ao rei de Judá, Ezequias, ao rei Ezequias, dizer, 2 Reis 19:10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo totalmente, e tu te livrarás? Isto é o que o diabo faz a maioria das vezes. Mostra que nós não temos hipótese. Mostra o que é humanamente possível. Mostra as hipóteses que nós podemos. Quando ele deu o ouro, era a tentativa de um homem de se livrar. Quando ele acabou com o ouro que ele tinha e deu todo, era a tentativa do homem de livrar da ameaça que estava a sentir na sua vida. Mas isso não foi o suficiente. O rei da Assíria queria mais. Ele queria homens para os seus cavalos, queria mais para o seu exército e queria destruir completamente a cidade. É isso que o diabo quer. Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele usa o quê? O que é natural para nos mostrar que não temos hipótese. Nesta carta que foi escrita a Ezequias, ele, o rei da Assíria, diz, que hipótese tens tu? Não viste os reinos todos à tua volta a caírem? Que hipótese tens tu? Como é que o teu Deus te vai salvar? Que hipótese é que tu tens perante tal aniquilação a todo lado, perante tal matança, perante tal poder que nós temos? O que é que tu achas que és? E Ezequias só fazia uma coisa. Só orava. Um comandante dos reis da Assíria foi junto aos muros de Jerusalém e então veio, porque era normal, veio uma comitiva, veio alguns homens de Jerusalém e alguns homens do rei da Assíria falarem. Era normal, antes de qualquer guerra, antes de começarem qualquer coisa, havia uma tentativa de entrar em acordo. E nesta tentativa, o rei da Assíria falava outra língua que não a língua dos israelitas, não é? Dos homens de Judá, dos que estavam em Jerusalém. E falaram com os homens, mas depois
visto que aquelas pessoas que foram falar em nome do rei Ezequias estavam intransigentes, não mudavam, ele agarrou e gritou, mas gritou na língua que todos os que estavam no muro conheciam, na língua israelita, no hebreu. Gritou e falou e disse: vocês pensam que o vosso rei e o vosso Deus vos consegue livrar? Gritava ele para que todos ouvissem. E todos que estavam a ouvir tinham ordens expressas do rei para não falar, para não dizer nada. E eles assim o fizeram. O rei voltou a fazer o que sempre fez e foi orar a Deus. Ele expôs perante Deus aquilo que ele estava a sentir no seu coração. Ele próprio disse: eu sei que os deuses dos outros povos eram deuses de pedra e de madeira, não eram Deus como tu. Por isso eu não os conseguia livrar. Porque eles adoravam as estátuas e não adoravam o verdadeiro Deus. Mas eu vos quero fazer ler. Deixem-nos ler aqui uma parte que é impressionante. Várias cartas foram escritas ao rei Ezequias e ele continuava intransigente, ele não queria. Deus agarrou e falou pela boca de Isaías, mas no entanto este rei continuava a escrever cartas e cada vez que a carta que escrevia era pior. Dizia que tinha bebido o sangue dos outros reis, dizia que ia destruir tudo, ia fazer tudo, ia fazer... O que é que ele queria? Ele queria a rendição. E é isto muitas vezes que o diabo quer, é a nossa rendição. Nós dizermos realmente Deus não me pôde livrar, mas Ele pode. Não, mas eu não tenho hipótese desta vez. Mas você tem. Dê uma oportunidade para que Deus possa fazer a obra na sua vida. Dê a oportunidade para você ver verdadeiramente o poder que Deus tem na sua vida. É o título desta mensagem. Oportunidade. Ainda não tinha dito? Já? Então peço desculpa. Por isso, estavam todos com medo, com receio. Confiavam no rei e o rei confiava em Deus. E o que é impressionante é que o rei virava-se e foi perante Deus e disse: Senhor, eu sei verdadeiramente que os outros deuses não eram deuses, que eram feitos de pedra e de pau, não eram deuses como tu. Mas, Senhor, verdadeiramente é real o que ele diz. Todas as cidades à nossa volta foram tomadas. E nós só te temos a ti, Senhor. No versículo 33, depois de Deus falar várias coisas, ele diz isto. Versículo 33, 2 de Reis 19, 33. Pelo caminho onde vier, ele voltará, porém esta cidade não entrará, diz o Senhor. Nós temos que confiar no que Deus diz, não no que as circunstâncias à nossa volta dizem. Quando Deus diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás atingido, Ele está realmente a dizer isso para si. Ele está a dizer que quem guarda a sua vida não são homens, não são mulheres, não é circunstâncias, não é o tempo, não é a circunstância que está na sua vida, é Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido.
E isto é uma oportunidade para você confiar em Deus e deixar Ele, ser Ele, a fazer a obra. O rei Ezequias sabia que em questão numérica, em questão de poder militar, ele não tinha hipótese perante o rei da Assíria. Ele não tinha hipótese. Ele sabia disso. Mas ele também sabia que grande era o Deus dele. O mesmo Deus que rei Ezequias tem é o mesmo Deus que você tem. Muitas circunstâncias vêm contra nós e nos tentam mandar abaixo, nos tentam destruir, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele tenta de todas as formas, até com mentiras, até com mostrar o que acontece à nossa volta, com mostrar a destruição que ele faz à nossa volta, para nos fazer desistir, para fazer pensar o que nós fizemos, fazer pensar, se calhar se eu não tivesse feito assim, se calhar se eu não tivesse feito desta forma ou daquela forma, se calhar se eu tivesse guardado dinheiro, se calhar se eu tivesse tido cuidado com a minha saúde. Ouça, você acha que algum dos seus cuidados vai fazer impedir que o diabo toque na sua vida? Você pensa que algum dos seus cuidados vai evitar que o mal chegue? Você está completamente enganado. Se você ler uma passagem bíblica que está lá no Novo Testamento sobre uma casa que foi erguida na areia e outra casa que foi erguida na rocha, mas veio a tempestade para as duas, apesar de uma estar erguida na rocha e outra na areia. A que estava na areia foi completamente destruída, a que estava sobre a rocha prevaleceu. O mesmo ataque veio para as duas. Qual a diferença entre ambos? Os dois ouviam a palavra de Deus, mas um cumpria a palavra de Deus, o outro não fazia nada. Livramento vem àqueles que dão a oportunidade a Deus para se poder manifestar na sua vida. Aquele que haja o que houver, confia até ao fim. Porque aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. O rei não tinha hipótese. Ou confiava em Deus, ou confiava em Deus. E muitas das vezes é isso que nos acontece nas nossas vidas. Ou nós confiamos em Deus, ou confiamos em Deus. Porque não há outra hipótese. Não há outra possibilidade. O nosso Deus é grande e poderoso. Mas só se você der uma oportunidade a Ele, você vai ver a sua glória. Eu quero vos mostrar o que é que aconteceu. Vou voltar a ler o versículo 33. Reis 19, 33. E está aqui. Pelo caminho de onde vier, ele voltará. Falava Deus do rei da Assíria. Porém, esta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Eu quero parar aqui porque é impressionante o que Deus faz na vida de um homem que o honra. Davi fez muitos erros na sua vida. Mas em todos os erros ele fazia a mesma coisa. Ele se arrependia, pedia perdão a Deus e continuava com Deus. E ele viveu muitos anos da sua vida. Mas ele sempre andou com Deus. Ele honrava a Deus. As decisões que ele tomava não tomava dele próprio. Ele ia perante Deus e buscava a Deus o que deveria fazer. E quando entrava em guerra, ele perguntava a Deus como devo fazer, como devo lutar, que técnica de luta devo utilizar, e Deus lhe mostrava. Porque ele honrava a Deus, Deus o honrava a ele. De tal forma que Deus lhe deu riquezas e ele quis
fazer, porque ele fez a casa do rei, uma casa grandiosa, e ele queria fazer uma casa para pôr a glória de Deus, a casa de Deus, o templo. No entanto, Deus não deixou, porque nas suas mãos havia sangue, por causa de todas as lutas que houve ao seu redor. Mas ele disse que iria permitir que o seu filho levantasse essa casa. Por que é que eu estou a falar de Davi tanto? Este rei Ezequias viveu 200 anos, mais ou menos 200 e tal anos, depois de Davi. É que Deus honrou de tal maneira a Davi que disse: pelo que apararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Estamos a falar de 14 gerações depois. É impressionante. Deus ainda fazia lembrar aos reis que eram descendentes de Davi, ainda fazia lembrar: vocês estão a ser abençoados porque eu honrei a Davi, vosso pai. 14 gerações depois. Nem sei se existe nome, existe pai, avô, bisavô, tretavô, quadrilho, mas já não há 14 avô, não sei se existe. 14 gerações depois, perto de 200 e não sei quantos anos depois. Deus ainda diz para este homem, que é da geração de Davi, é da linhagem de Davi: eu vou honrar a tua vida por causa de Davi. O que cada um de nós está a fazer, vai trazer honra e vai trazer bênçãos, não só para nós, mas também para a nossa descendência, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos trisnetos. Você entende? Cada vez que você agarra e se volta para Deus e confia em Deus, cada vez que você deixa a sua forma de viver, ouça, vocês conhecem a passagem bíblica onde Moisés tira o povo do Egito, passam o Mar Vermelho, depois de passar o Mar Vermelho, Deus começa a sustentar um povo. Eles tinham riquezas, eles podiam comprar, mas eles estavam no deserto, não havia nada para comprar. E quem o sustentou foi Deus, com o maná. Um pão que vinha do céu, uma espécie de sementes que era... que fazia um pão que sustentava a eles como alimento. Para nos mostrar a nós que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para nos mostrar a nós que é Deus que nos sustenta. Não é os homens. É Deus que nos sustenta. É o nosso trabalho. É Deus que nos sustenta. Porque se nós temos trabalho é por causa de Deus. Se nós temos riqueza e temos dinheiro é por causa de Deus. É Deus que nos dá. Você pode dizer: mas eu semeio. Eu lhe vou dizer uma coisa só para você pensar um pouco. Antes de você começar a semear, antes disso, você não tinha dinheiro antes? E você alguma vez deu de tudo aquilo que Deus já lhe deu na sua vida? Não, não deu. E, no entanto, Deus não parou de o abençoar. É isto que eu quero que você pense. Na nossa vida, nós temos de dar a oportunidade a Deus para que a glória de Deus, nós possamos ver a glória dele. Este rei Ezequias, estava perante uma circunstância tal que só poderia ser Deus. Ele buscou a Deus, se humilhou perante Deus, trouxe a Deus as cartas que lhe escreviam para ele de ameaças, disse a Deus: olha, realmente o que ele diz é verdade, todos os reinos à minha volta foram tomados.
Mas ele também disse, mas também sei que os outros não tinham deuses. Outros adoravam imagens, não adoravam o Deus verdadeiro. Por isso caíram. E Deus, vamos voltar a ler outra vez. 2 de Reis 19:33. Pelo caminho de onde vier, ele voltará. Porém, esta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E agora no 35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então o rei da Assíria fugiu para outra cidade. E nessa cidade, os filhos do rei da Assíria mataram o pai. Quando eu vos digo, se alguma coisa se levantar contra si, se alguém se levantar contra si, você não deve retaliar, não deve se defender, não deve fazer nada. Tem a ver com aquilo que Deus é na sua vida. Deus é que o vai defender. Deus é que o vai abençoar. E você tem que entender que é Deus que faz tudo em todos. Por isso, quando eu vos digo para confiar no que a palavra de Deus diz, para confiar no que Ele diz. Antes da reunião, eu ouvi um homem dizer, por causa de um versículo bíblico que fala sobre a área financeira, pois Jesus levou a maldição sobre nós. A maldição que estava destinada para nós, inclusive a maldição financeira, a maldição de pobreza. Ele levou sobre nós. E alguns não concordam com isso, mas é muito estranho. Todos os homens e mulheres que andaram com Deus prosperaram. Abraão prosperou, Isaac prosperou, Jacó prosperou, José, filho de Jacó, prosperou. Todos prosperaram. Inclusive Salomão, filho do rei Davi. Davi era próspero por causa de tudo que lhe deu. Tinha em grande abundância. Mas Deus deu a Salomão riquezas ainda maiores ainda. Em paz, Deus deu a Salomão o dobro do reino, honrando a Davi, seu pai. Por isso é que 14 gerações depois, ele ainda estava a abençoar este homem, este rei Ezequias. 14 gerações, 200 e tal anos depois. O que você fizer agora vai influenciar a sua vida, mas não vai ser só a sua vida. Vai influenciar todas as gerações depois de si. Se os seus filhos andarem nos caminhos de Deus, se os seus netos andarem nos caminhos de Deus, se os seus bisnetos andarem no caminho de Deus, todas estas gerações vão ser abençoadas. Não importa se sejam 14, sejam 20, sejam 30 gerações depois, vão ser abençoadas se andarem no caminho de Deus e buscarem a Deus. Se afastarem, Deus nada pode fazer. É a mesma coisa se Deus fosse um guarda-chuva, é a mesma coisa que nós agarrarmos, saímos debaixo do guarda-chuva e começarmos a apanhar chuva. E depois, não, então eu fiquei sem. Nós é que nos afastamos debaixo do guarda-chuva. E as coisas começaram a acontecer. Temos que ver o que é que andamos a fazer. Será que devemos fazer isto ou aquilo? Não, você deve fazer o que Deus lhe mostrar.
Deus lhe vai mostrar o caminho. E acredita em mim. Só se fizer o que Deus lhe mostrar, Deus vai guardar o seu coração. Vai guardar o seu coração para que não haja mágoa, para que não haja tristeza, para que não haja nada. Ele fez o mesmo comigo. E eu sei o que é que Ele vai fazer. Porque Ele me guardou e me tem guardado. E Ele vai fazer o mesmo com cada um de nós. Todo aquele que buscar o Senhor, esse verá a glória dele. Então, aconteceu com este rei. O que é que aconteceu? Ele confiou em Deus. Não confiou no exército tremendo que estava à sua volta, não confiou em todas as cidades que foram destruídas à sua volta, não confiou nas cartas escritas, várias cartas foram escritas contra ele, dizendo que vou destruir tudo, vou fazer isto, vou beber o vosso sangue, vou agarrar, vou destruir tudo. Ele não confiou em nada disso. Ele deu uma oportunidade a Deus para ser Deus na sua vida. E veio um anjo, e destruiu 185 mil homens numa noite. E você pensa assim, então, mas como é que Deus vai resolver o meu assunto? Eu não sei. Eu não sei. É que não sei mesmo. Mas sei, se você der a oportunidade a Ele, que Ele vai fazer. Ele o vai livrar. E Ele vai livrar não por causa das suas lágrimas, não por causa dos seus pedidos, mas vai mover-se em si por causa da sua confiança nele. Porque o rei Ezequias disse, eu sei o que aconteceu aos outros povos, por causa que eles não têm Deus, mas eu tenho Deus. Eu confio em ti, Senhor. Ele mesmo vai fazer o mesmo connosco. Ele nos vai livrar, nos vai abençoar, mesmo depois de nós termos espoliado todos os nossos bens, mesmo depois de termos dado e ter feito o que era humanamente impossível para fazer. Deus nos vai livrar. Lembro-me de uma altura da minha vida, eu disse, Senhor, eu não sei como é que me vais fazer. Eu na altura precisava de muito dinheiro. À volta de 12 mil euros que eu precisava. Eu nunca tinha falado com ninguém e naquela noite desabafei com um colega meu. Por volta das 3 da manhã, enquanto eu estava a fazer serviço, eu virei-me e disse, Senhor, não, isto foi por volta das 4. Por volta das 4 da manhã eu disse, Senhor, eu não sei como é que vais fazer. Eu não sei como é que me vais livrar. Eu não sei como é que me vais abençoar. Mas eu creio em ti. Foi aquilo que eu disse, eu creio em ti. Seja por uma ou outra pessoa, tu me vais livrar e me vais abençoar. Em nome de Jesus. Por volta das 5 da manhã recebo um telefonema e vou ter com esse meu colega e ele põe-me um cartão de multibanco na mão e vira-se para mim e disse-me, paga-me a tua dívida. Paga a tua dívida. Eu não sabia que se podia pagar com um cartão de multibanco tanto dinheiro. Desconhecia por completo. Paga a tua dívida. E depois tu fazes contas comigo. Inclusive eu estava a pagar um carro a ele. Ele disse, tu vais parar de pagar o carro também. Vais organizar a tua vida. Deus me deu livramento. Deus me abençoou naquela altura. E não tem parado de me abençoar. Depois disso eu precisei de pagar. E Deus abriu uma outra porta no outro lado para que eu conseguisse um empréstimo para pagar. Um empréstimo que não devia ter sido concedido. Que era impossível de ser concedido.
As próprias pessoas do banco tinham mais fé que eu na altura, que eu dizia, então, mas como é que me concederam se não podiam conceder? E ela disse, você tem um empréstimo, vai e assina, não se preocupe com o resto. Foi o que a pessoa me disse do banco. Eu tive acesso ao empréstimo, paguei a dívida a esse meu colega. E Deus me livrou, mais uma vez. Deus me livrou mais uma vez. Por isso hoje eu vos digo a vocês, dê uma oportunidade a Deus. Dê uma oportunidade para você ver a glória dele na sua vida. Dê uma oportunidade para que o poder de Deus seja manifesto em si. Seja na cura, seja nas finanças, seja em qualquer área, seja no seu casamento, seja nos seus filhos, seja em qualquer área da sua vida. Dê uma oportunidade a Deus. Confie em Deus. Eu quero-vos ler uma coisa que Davi escreveu. Vamos abrir em Salmos 121, 2. Salmos 121, 2. Peço perdão, vamos começar no 1. Salmos 121, 1. Eu quero que vocês entendam, eu trago muitas das vezes e faço referências a Davi, mas ouça, Davi era como nós. Infelizmente fazia erros, e nós fazemos erros. Mas Davi pedia perdão a Deus, se arrependia perante Deus. Você entende? É exatamente o que nós devemos fazer. E Davi foi julgado pelos erros que fez. Nós não somos. Se nos arrependermos. Se nos voltarmos para Deus. Você entende? Porque Deus olha para nós através de Jesus. E se o nosso arrependimento for genuíno perante Deus, Deus nos livra de todas as circunstâncias e nos perdoa. Por isso, muitas das vezes, as referências que eu faço a Davi, porque realmente é o exemplo para cada um de nós. Pela sua maneira de viver, pelo seu arrependimento perante Deus, porque errar, infelizmente, todos vamos errar. Mas onde não devemos errar é nos afastar de Deus. Veja o que é que ele diz aqui, Salmos 121, 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eu quero que você entenda que é de Deus que vem o nosso socorro sempre. Não importa a circunstância quão má você esteja. Não importa o que você esteja a passar. É de Deus que vem o nosso socorro sempre. É dele que vem a nossa salvação. Não é de A, B ou C. É de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é tudo para nós. Você nunca se pode esquecer disso. E haja o que houver na sua vida, digam o que disser à sua volta. Não se afaste dele. Porque se você não se afastar dele, ele vai guardar a sua vida. Sempre. Sempre. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos dizer quão grande Ele é nas nossas vidas.
o grupo Louvor. Está a chegar. Vamos agora fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos dizer assim: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E Senhor, Tu sabes que nós erramos, Senhor. Fazemos muitas das vezes o que não Te agrada a Ti e por isso Te pedimos perdão. Senhor, que a nossa confiança esteja sempre em Ti, não nas circunstâncias, não o que nós vemos à nossa frente, não o que nos está a acontecer, não os problemas, Senhor, mas sim o grande e poderoso Deus que Tu és, que não nos deixará cair, pois o nosso socorro vem de Ti sempre. E és Tu que nos livras de todas as circunstâncias, e és Tu que nos abençoas em todo o caminho, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos porque Jesus foi à cruz em nosso lugar, e te agradecemos porque só Tu és Deus, só Tu és poderoso, só Tu, Senhor, podes todas as coisas. Grandes livramentos tens feito nas nossas vidas, mas vais continuar a fazer até ao fim dos nossos dias sobre a terra. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer contigo sempre, a glorificar-te, a honrar-te, a bendizer-te, sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos tomar a Santa Ceia? Deixa-me só aqui abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23. Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes este pão, que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo em nome de Jesus este pão, este vinho, eu abençoo em nome de Jesus. E vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo. Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor.
Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Agora que já estamos todos de pé, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor, a fazer este memorial perante Ti, depois nos lembramos de Ti, tudo o que tens feito por nós e tudo o que continuas a fazer. Tu és o nosso Deus. Te honramos pelo aquilo que Jesus fez por nós. Por isso levantamos o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o tomamos, lembrando que esta aliança que fazemos contigo é eterna. E esta aliança vai perdurar por toda a eternidade, Senhor. Tomamos o pão e nos lembramos de Jesus fez por nós. No nome de Jesus. Amém. Assim como Jesus fez, agora levantamos o nosso cálice perante o Pai. Uma aliança feita entre Ti, Pai, e nós. Esta aliança que é selada com o sangue de Jesus. Esta aliança eterna. Nós tomamos, Senhor, este cálice, símbolo dessa aliança. Fazemos este memorial lembrando o que Jesus fez por nós, lembrando o que Tu, Pai, permitiste fosse feito em nosso lugar. E renovamos essa aliança contigo, no nome de Jesus. Amém. Pai, esta é uma aliança eterna que vai perdurar sempre nas nossas vidas. Senhor, não nos esqueçamos nunca o que Jesus fez por nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos voltar a fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos dizer, Pai, Tu sabes tudo o que está a acontecer nas nossas vidas. E sabes que nós precisamos de Ti. Sempre vamos precisar de Ti, Senhor. O próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Senhor, por aquilo que nós estamos a passar, que nós acreditamos no Teu poder e na Tua ajuda. E acreditamos que só Tu nos podes livrar. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, humildemente perante Ti. Nós acreditamos no Teu poder. Acreditamos nas Tuas capacidades. Acreditamos que Tu podes mover céus e terra a nosso favor. E porque queremos e acreditamos, nós recebemos de Ti a bênção. Precisamos para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Uma semana cheia de vitórias. Garantidamente vai ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.